Olá, seja muito bem-vindo a mais esse episódio do nosso podcast Liderança Além dos Resultados. Eu sou o Matheus Vilon, diretor da Vilon Desenvolvimento Criativo, e tenho o prazer de receber aqui Wagner Cassimiro. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio. Então, obrigado pela presença aqui com a gente. Eu que agradeço, Vilon, o convite. E você estava tão eloquente e ótimo na sua abertura que eu olhei para ver se tinha algum teleprompter ali para saber se tu estava lendo. Não, é empolgação mesmo aqui para a gente começar bem essa conversa. Espero que me contagie também, viu? Vamos nessa, vamos aquecendo aqui as turbinas para a gente decolar nessa conversa juntos. O Wagner é cofundador e CEO da Mentora, uma plataforma baseada em inteligência artificial que proporciona desenvolvimento personalizado, possui 20 anos na educação corporativa como consultor de grandes organizações, é professor do MBA da USP, também é professor na escola da Einstein e FIA, e também publica no canal Expresso 3, com mais de 10 mil seguidores, que fala sobre T&D. Inclusive, o Expresso 3, eu assisti muitas entrevistas suas, né? Há bastante tempo atrás. Já tinha esse canal aí como um canal selecionado lá no meu YouTube. Antes dos podcasts, né, Wagner? Sim, pois é. Já foi um precursor aí dos podcasts. E, além disso, o Wagner foi Service Partner do 70-20-10 Institute, no Brasil, e coordenador da FIA e CEO da GoSync. Seja bem-vindo, então, ao nosso podcast aqui para a gente falar sobre desenvolvimento, liderança. E eu conheci o Wagner, eu acho que deve ter sido por volta de 2017, 2018, num CBTD, lá no Congresso, né, Brasileiro de T&D, numa palestra lá que eu tive a oportunidade de ver o teu trabalho pela primeira vez, e depois acompanhei, né, venho acompanhando no canal do Expresso 3. E hoje estamos aqui juntos, né? Já com uma parceria estabelecida, e é uma satisfação ter você aqui com a gente em Itajaí, né? Abrindo essa segunda temporada do nosso podcast. Legal, vamos lá. E olha que eu não conheço as perguntas, vai ser tudo surpresa aqui. Vamos lá, não, vamos passo a passo, né? Mas, Wagner, então, aproveitando, né, que a gente está retomando um pouco de história, aqui eu falei do teu currículo, mas conta pra gente, né, um pouquinho da tua trajetória, como que você chegou na educação corporativa, como que você se desenvolveu, e, enfim, conta a tua trajetória e por onde você caminhou para estar aqui hoje, nesse momento, falando sobre liderança, gestão e desenvolvimento para a gente. Legal, vamos lá. Bem, minha formação é administração, eu fiz tanto a graduação e o mestrado na Universidade de São Paulo, e aí, na graduação, eu tive a oportunidade de fazer um estágio na primeira consultoria do Brasil em gestão do conhecimento. Eu não vou falar a data, porque, obviamente, as pessoas vão saber a minha idade, mas foi lá nos primórdios. Inclusive, tive a oportunidade de trabalhar com o José Cláudio Terra, que é um ex-consultor da McKinsey e que escreveu a primeira tese de doutorado em gestão do conhecimento. Então, foi meu primeiro contato com o capital humano dentro das organizações. E isso me fez entender o valor do conhecimento, a necessidade de continuar estudando, me atualizando. Aí eu fui fazer o mestrado em educação corporativa, tive a Marisa Eboli como referência, fazendo minha orientação no mestrado como um todo, na dissertação. E, a partir de então, a gente começou a trabalhar junto, a atuar nos projetos de consultoria, de implantação de universidades corporativas para organizações de grande porte, como Bradesco, Embraer, entre outras organizações. E depois eu comecei a seguir meu próprio caminho, ou seja, depois de ter criado o canal Expresso 3, começou a gerar bastante visibilidade, começaram a vir demandas diretas de projetos de consultoria, tanto para estruturar universidades corporativas como academias de liderança, e aí, basicamente, eu fui expandindo esse network global, participando das ATDs da vida, começando a fazer network com os autores dos livros seminais, isso foi me puxando mais para a Europa, e aí eu comecei a trazer esses estrangeiros que eram relevantes para o Brasil, muitos deles pelas primeiras vezes aqui, e aí eu acabei me tornando Service Partner do Instituto 70-20-10 para ajudar a disseminar o modelo aqui no Brasil, mas muito alinhado da minha filosofia e crença em relação ao desenvolvimento, que é o quê? A aprendizagem informal, a como que ela se dá no dia a dia, óbvio, entendendo que tem um complemento da aprendizagem estruturada, que são os treinamentos e ações de desenvolvimento, né? Então, está alinhado ao meu propósito, realmente desenvolver pessoas, é por isso que
tem 10 anos de publicação do canal Expresso 3 e basicamente eu fiz aquilo com muito amor e carinho, porque eu sou uma pessoa tímida, tá, Vilão? Não sei se você percebeu, se eu tenho descendência oriental aqui, cara, se eu pudesse ficar atrás da mesa quietinho, eu ficaria. Mas por amor ao propósito, eu vou lá, ponho as caras e falo. E tô aqui também, conversando com você. É isso aí. Sem ficar vermelho, viu? Não, já estava treinado, né? Isso aí é o desenvolvimento acontecendo. Poxa, 20 anos. Em tempo real, né? E aí você comentando, né, fica nítido que você tem essa combinação da academia com o ambiente corporativo, que é um grande desafio, né? A gente sabe que a academia produz muito, mas que muitas vezes esse conhecimento fica dentro dos muros da academia e às vezes até mesmo a própria fonte de conhecimento ela também fica limitada a questões acadêmicas, né? E quem consegue transcender esse ambiente, fazer esse cruzamento, contribui muito e se destaca naturalmente no ambiente corporativo. E você citou aí vários autores e referências, né? Eu sei que você teve contato com várias referências, né, no ambiente de desenvolvimento. Aproveitando já, então, assim, compartilha com a gente, né, alguma lição ou uma das grandes contribuições que você recebeu de algum desses entrevistados. Quem que você poderia citar aí para a gente? Ou um insight que foi transformador para você? Sim, mas acho que antes de falar desses insights, eu vou falar um pouquinho desse comentário que você fez da academia e do mercado. Porque, realmente, eu acho que os extremos acabam sendo nulos, né? Ou seja, o rigor acadêmico e o aspecto fechado da academia, de não acompanhar o que está acontecendo no mundo real, às vezes criam pesquisas que não têm relevância, ou às vezes estão ali afundando em coisas que, na verdade, não são as principais dores das organizações. E, às vezes, também você tem esse distanciamento do mercado que peca, às vezes, no rigor, né? Na questão do método, do fundamento, das avaliações, das interpretações. Então, conseguir trazer, né, esses dois mundos para mais perto é uma grande contribuição. Todo mundo pergunta, vale a pena fazer o mestrado? Eu falo, vale, porque você vai ganhar uma capacidade de fazer um método científico. E hoje, a competência de pensamento analítico é a principal competência do World Economic Forum, que é mais disputada. E você ganha muito fazendo esse trabalho de se dedicar à academia como um todo. Agora, voltando aí para a sua pergunta principal, insight de alguma pessoa referência, eu acho que algumas pessoas me brilharam muito os olhos, porque ali já tive a oportunidade de entrevistar o Jack Phillips, o Carl Kapp, o Nigel Payne. O que eu gostei muito, que inclusive é um mentor para mim até hoje, é o Charles Jennings, né, que é um dos fundadores do Instituto 70-20-10. Ele foi CLO global da Reuters. E, assim, gente, como que eu percebi um pouco da distância do que era o cutting edge, né, a referência e a fronteira do conhecimento do mundo, no que era o estado da arte em L&D, né, que se chama lá fora, Learning and Development, e como a gente estava aqui de práticas. E aí, quando eu fui trabalhando mais com ele, eu tive a oportunidade de trazer ele para o Brasil aqui, a gente almoçava, conversava e, gente, foram, assim, uma semana incrível de atualização que acho que não tem nenhum programa de MBA que vale ficar uma semana com um especialista. Um MBA concentrado. E personalizado, né? Porque Sim. Era pai bola, conversas, ele puxando exemplos do Citibank, da Europa, das ações que tinham feito lá, dessa importância de como a gente pode colocar o 70 e o 20 em prática, né? No dia a dia das organizações. Então, para mim, essa foi um grande divisor de águas. E o que ele trouxe de revelador? Ou, né? Entrega um pouquinho desse ouro para a gente aí, compartilha essa preciosidade aí. Sim, eu acho que tem o aspecto do desafio. Ou seja, de como a gente tira as pessoas da zona de conforto para que, de certa forma, a gente gere uma atenção e essa pessoa experimente e tenha ali uma experiência num outro cenário que vai desafiar, que vai instigar. E isso ajuda ele a entrar no flow, né, do Mihai, dele ter ali um equilíbrio entre suas capacidades e seus desafios. Então, a gente consegue realmente dinamizar o desenvolvimento de uma pessoa. E aí, papel do líder mesmo, né? Quando ele delega, quando ele cria ali uma distribuição do trabalho, ele pode levantar um pouquinho mais sarrafo, ele pode, então, ajudar a conectar um objetivo de desenvolvimento a algo que tem uma característica que vai requisitar. E toda a questão também da gente, além do desafio, de conexão humana dentro do trabalho, né? A gente faz práticas, assim, no dia a dia, né? Que, inclusive, depois eu fui andar Brasilzão afora das consultorias e o pessoal chama de carrapato, chiclete, o que lá fora eles chamam de shadowing.
que nada mais é do que botar uma pessoa que sabe com uma pessoa que não sabe. Sim. Então, você tem uma equipe comercial, você pegou um cara ali que está entrando na organização, puxa, mais do que ele leu sobre o produto, sobre a técnica, ele acompanhou um veterano que é topo assim, comercial. Porque daí ele vai pegar a parte tácita, que só aprende com convivência. Ele vai aprender por osmose, observando essa pessoa e vai um pouco pegando os trejeitos, a forma de negociar, de apresentar, de lidar com objeções como um todo. Enfim, então ali tem um caminhão de estratégias, né, do 70 e do 20 que podem realmente turbinar o desenvolvimento sem entrar na demanda do instrucional, de a gente formatar um programa. Sim, é importante porque o 10... ali, a aprendizagem estruturada... Deixa eu te interromper, Wagner. De repente, quem está nos ouvindo ou nos assistindo não conhece o 70-20-10. Então, faz uma breve... O podcast, lembrando, o podcast não é sobre o método 70-20-10, mas teremos aqui um momento... A gente brinca que temos um momento caixa preta, né? Que a gente abre a caixa preta com algumas ferramentas e questões práticas. Então, nosso primeiro momento caixa preta aqui com o Wagner Cassimiro sobre 70-20-10. Em um pitch, né, de 2 minutos, aí, me resume para os nossos espectadores o que é o 70-20-10. Legal, vamos lá. Mas você está perguntando para um professor, então eu vou ter que voltar à origem. Te vira. Na década de 80, alguns pesquisadores do Center for Creative Leadership foram entender o que levava os executivos a alcançarem o topo, o sucesso. E aí perguntaram, onde você aprendeu isso daqui para chegar aqui? E aí as pessoas foram dizendo quais eram as fontes do aprendizado, da onde que elas conseguiram, então, desenvolver suas competências, as suas destrezas e habilidades sociais. Aí, então, eles chegaram a um conjunto de várias atividades e ações e foram categorizando e foram atribuindo pesos. E aí chegaram que 70% dos fatores que justificam o sucesso tinham como fonte de aprendizado o próprio trabalho. Ou seja, a gente superando ali os desafios do dia a dia, a gente lidando com novos cenários e situações novas como um todo. 20% dos fatores tinham como a fonte a conexão com pessoas, ou seja, lá, ele teve um mentor relevante, ele teve um coach importante, ele tinha um ambiente de trabalho que tinha muita troca e colaboração, e 10% vinha da parcela realmente da aprendizagem estruturada, ou seja, da aprendizagem que tem um objetivo claro, um currículo explícito e que, de certa forma, uma trajetória já feita. E aí que são, né, na linguagem comum, são os workshops, a faculdade, o treinamento. Sim, e olha que curioso. E claro, e outros canais também estruturados de repasse, né, de informação e de aprendizagem. Isso, embora só 10% tenha impactado no sucesso dessas pessoas, ela tem sua relevância, porque ela é quase a coluna cervical. Ou seja, ela que cria ali quase que uma estrutura, sobretudo para trabalhar aspectos de trazer conscientização para as pessoas, a dar o conhecimento inicial, sabe? Dar uma visão ali de possibilidades, expandir a mente das pessoas. E aí depois ela precisa do complemento para tornar esse conhecimento, que é um estoque, em competência, ou seja, dele conseguir realmente aplicar isso e ter os resultados da entrega desse valor. Perfeito. Eu brinco que o 10, ele é o motor, mas ele precisa da carcaça do veículo, precisa da gasolina, precisa, né, dos aditivos, o turbo, né, mexer no carburador, para que esse carro tenha a sua potência sendo utilizada da maneira máxima. Então, assim, o motor é essencial, mas assim, um motor numa oficina parado não faz sentido nenhum. Ele precisa de toda a estrutura que vai fazer com que esse carro chegue onde ele quer chegar. Para mim, essa analogia, quando eu falo 70-20-10, eu gosto dela porque materializa assim, a importância do 10, porque quando a gente fala 10%, parece que a gente está diminuindo, né? Num primeiro momento, a gente está diminuindo o ensino formal, mas, muito pelo contrário, o ensino formal ele tem um papel essencial para o desenvolvimento, para a mudança comportamental também, mas ele sozinho não chega a lugar nenhum, né? Ele precisa dos outros elementos. Legal, obrigado por trazer essa reflexão sobre 70-20-10. E aí, partindo dessa ideia, né, como é que você vê, desde essa época lá, né, de 1900 e bolinha, como é que você vê a transformação da educação corporativa? Como é que você vê a evolução da formação, em especial a formação de lideranças dentro das organizações nessa tua trajetória? Legal, mas muita coisa mudou. Eu diria que desde 1900 e bolinha para cá já foram 35 anos, então muita coisa aconteceu. Eu vejo assim algumas principais diferenças, né?
Antes, a gente tinha quase que uma aprendizagem como um fim nela mesma. Muito mais como uma coisa benemérita, ali somente para beneficiar a pessoa. E hoje tem uma clareza e um foco em desempenho. Ou seja, é importante aprender, mas tem que ter uma aplicação. Não pode ficar totalmente solto e aberto. E tem que ter, obviamente, um alinhamento com o negócio e chegando agora até um terceiro estágio de conseguir criar uma cultura de aprendizagem, ou seja, fazer com que você tenha, assim, uma articulação, um maestro que vai dar as direções, mas que isso, você tenha uma descentralização das iniciativas e da autonomia. Então, houve esse movimento aí de descentralizar, provocar o alinhamento como um todo. Então, esse é um dos fatores. O segundo fator que eu vejo aqui é a questão dos modelos. Ou seja, você tinha muito uma replicação das cadeiras escolares. Sabe aquele clipe do Another Break the Wall? Do Pink Floyd. Isso, Pink Floyd. O clipe mostra quase que uma produção em série. Os estudantes entram, né, em linha, fila indiana, e saem todos com uma máscara, passando num processo industrial mesmo. Sim. Que era basicamente como uma se fossem crítica. Desconfigurados, né? Exatamente. Era uma crítica, essa música, a um modelo educacional que o quê? Trata todo mundo da mesma forma, que a pessoa só vai ser mais um na sociedade, então as preferências individuais não são respeitadas. E é um formato também passivo, que a pessoa senta e ela é, então, moldada. E hoje não faz mais sentido esse modelo conteudista e passivo, porque é por meio da aprendizagem ativa, ou seja, quando essa pessoa lidera e quando essa pessoa assume o protagonismo do seu desenvolvimento, realmente ele trilha. E aí é um formato que ele consegue conectar melhor a fome com o prato que ele vai comer. Então, a gente percebe ali que modelos como as experiências imersivas, né? Ontem a gente estava no Vilão Experience e eu pude participar de 2 jogos. Cara, é assim que a gente aprende, é fazendo, Sim. Conversando, é com ali uma vontade de ganhar o jogo, né? Então, quando a gente cria esse ambiente... Mexendo nas emoções também, tem né? que Porque mexer. o aprendizado ele está muito relacionado às emoções, né? Não existe um aprendizado descolado das emoções e a velocidade na qual a gente consegue aprender com a experiência, e a experiência que mobiliza, de fato, o interesse, o engajamento, e aí, novamente, a gente está falando de emoções, é um aprendizado significativo. E esse modelo ele precisa estar cada vez mais na nossa pauta, distanciando de um modelo passivo e apático. Sim, e só botando de novo meu chapéu de professor aqui, não existe aprendizagem sem emoção. Porque o que acontece? A gente é exposto para milhares de informações e estímulos ao longo do dia, e é à noite onde a gente pega essa informação e joga para a memória de curto prazo, de longo prazo. E o que acontece? Na nossa cabeça, há todo um critério de julgamento sobre o que é relevante, o que importa. E a emoção que atribui o peso disso. Se aquilo, tem um alto valor sentimental, tem um alto valor até para a nossa sobrevivência. Uhum. A gente tem capacidade de reter mais detalhes sobre essas imagens que a gente viu. Provavelmente você lembra o dia do seu casamento, provavelmente você lembra o dia que quase você bateu o carro, você consegue lembrar em câmera lenta tudo o que aconteceu. Mas você não vai lembrar o número do quarto do hotel que você esteve a última vez hospedado. Por quê? Não é relevante. Não é emocionante. Não é nada emocionante. Legal. Mas voltando aqui, só terminando, então, eu falei do fator de mudar para desempenho, do foco desempenho, a questão, então, da aprendizagem ativa. Tem também um aspecto aqui que é relevante, o quê? Sair dos modelos massificados e também caminhar para uma individualização. Porque hoje, basicamente, ali as pessoas estão atuando num grau de complexidade, num nível de entrega de competência, que basicamente o que ele precisa é somente ele. Dificilmente a gente vai ter múltiplas pessoas ali com esse domínio. Então, ali, formatos mais individuais, de mentoria, coaching, têm crescido nos últimos 5 anos aqui no Brasil. No mundo já tem uns 10 anos, um pouquinho mais sobre isso. E é uma tendência também que a tecnologia vá fazer todo esse suporte, esse complemento. Então, hoje não dá mais você ter uma área de educação corporativa se você não tiver tecnologias e também o quê? Todo um método analítico para tomada de decisões e aprimoramento. E é para isso que a gente está evoluindo como um todo. E quando você percebe essas evoluções, né, tanto você trouxe 2 aspectos aqui que eu vou destacar. Um deles é a capacidade de reconhecer a singularidade, ou seja, individualizar esse desenvolvimento.
E talvez aqui a gente também tem uma tendência que é criada e, ao mesmo tempo, um resultado, né, das redes sociais que tornaram as pessoas... Qualquer indivíduo, né, com um celular pode se tornar um conteudista hoje. A gente vem do modelo, né? Eu lembro quando eu comecei a fazer workshops e trabalhar com educação corporativa, para você conseguir um vídeo... Cara, era um absurdo, assim, você ficava catando na internet, o YouTube ainda era, né, o início de tudo. Então, assim, hoje, para você cortar uma cena de um filme, tinha que comprar um software específico com 2 espaços de DVD para gravar. Então, cara, a gente tinha que fazer muita manobra para conseguir produzir algum conteúdo autoral, né? E hoje em dia a gente tem uma facilidade tanto de captação desses conteúdos que estão disponíveis, né? Tem muito conteúdo disponível, assim como para você produzir de fato um vídeo e publicar isso também nas redes sociais. Então, acho que tem essa transformação que, por um lado, nos dá muita diversidade de conteúdo. Por outro lado, não precisamos entrar nesse detalhe, mas também a gente acaba tendo muito conteúdo ruim, né? Pobre, disponível, o que gera a necessidade de uma curadoria muito mais refinada. E outro aspecto que você falou que está diretamente relacionado, que é da massificação, né? De ações muito coletivas sem tecnologia e análise de dados, ou uma capacidade analítica para ver isso. Então, por um lado, a capacidade analítica, por outro lado, o olhar individualizado da educação corporativa. Mas eu trago aqui para a mesa um ponto complementar, então, para a gente olhar esse cenário, que é a maturidade das diferentes organizações, né? E quem está nos ouvindo aqui vai estar em diferentes cenários. Então, a gente tem não só o tamanho da empresa, mas a mentalidade de educação corporativa dessas organizações. Então, a gente tem empresas que estão num estágio mais inicial e empresas que já estão num espaço especial de desenvolvimento, com budget, com estrutura, com maturidade, né, de curadoria, de estratégias de desenvolvimento. Então, independente desses cenários, o que você... Agora vamos abrir a caixa preta número 2. O que você acha importante, né? Para quem está nos ouvindo que é líder e quer desenvolver o seu time, para quem é da área de gestão de pessoas e DHO, que quer desenvolver a sua organização, as pessoas da sua organização, o que é importante considerar, ou para quem não tem nada, por onde começar? Legal, vamos lá. Acho que são várias perguntas, né? Acho que a primeira... Aqui é para te sacanear mesmo, né? Essa caixinha aí eu vou falar que foram várias caixas, viu? Mas vamos fazer então o Jack Stripador. Vamos cortar por partes, assim, né? A primeira parte da maturidade das organizações. Você entende que setores de alta competitividade, como o da tecnologia, o setor financeiro, se investe mais em treinamento e desenvolvimento, você tem estruturas maiores e, obviamente, você tem ali isso como aspecto crítico. Em detrimento de segmentos mais conservadores, que eu não vou citar para não ofender ninguém, você tem baixa competição e baixa motivação para inovar. Então, basicamente, você replicar os mesmos processos todo dia, então não tem necessidade, você tem baixo turnover, você não tem nenhum desafio que a aprendizagem pode contribuir. Então, óbvio que, digamos, o terreno já diz o quanto que aqui uma semente pode germinar e florescer ou não. Né? Porque uma vai estar caindo no deserto, outra vai estar caindo ali na terra roxa, produtiva, exatamente, e aflorar. Mas, obviamente, você tem que ter toda a conexão, porque o mundo hoje está muito globalizado, com certeza, mas as competições estão cada vez mais globais. Ou seja, o Trump toma uma decisão lá que impacta aqui, né, em Itajaí. Obviamente, está tudo conectado. Então, não dá mais para ficar para trás. Quem não se atualizar, tende a assumir. Ou seja, a definição de aprendizagem, e eu ponho meu chapéu de novo aí de professor, é exatamente quando você vai buscar as teorias e as definições, ela está muito associada ao quê? A um processo de mudança, a um processo de adaptação para o quê? Você perpetuar, você continuar existindo e relevante. Quem não aprende, desaparece. Então, essa eu diria que é a premissa macro como um todo. E aí, para você trabalhar essa maturidade... Obviamente, ali, você tem que criar ações que geram impacto real no negócio. Ou seja, os primeiros cases, as primeiras implementações, tem que ter quase que um estudo completo para o quê? Chegar depois na roda da alta liderança, do CEO, etc., e falar, olha, eu investi tanto, colhi tanto, e olha aqui quanto que isso vai gerar de dividendos no futuro. Valeu a pena o investimento? Valeu. Porque daí você entende que o quê? A aprendizagem está conectada com desempenho e a resultados. Ela não está ligada somente a desenvolver indivíduos independente do negócio.
quando você traz clareza para essa conexão, realmente ali o executivo fala, quer dizer, então, se eu botar mais dinheiro, eu vou ter mais produtividade? Será que eu botar mais dinheiro vou melhorar meus indicadores de negócio? Aí sim ele acredita e faz investimento, e você consegue, então, quebrar essa cultura de baixa aprendizagem e criar ali os primeiros passos para crescer. Aí agora vamos para a segunda pergunta, porque tinham 3 perguntas aí. Então, a primeira foi essa, né, da questão da maturidade, de como líder. E o segundo, o aspecto da liderança. Eu acho que o líder, ele tem um papel fundamental nesse processo. Aproximadamente 39% da felicidade, da satisfação de uma pessoa em trabalhar em uma organização, ela vem das relações interpessoais que ela tem. É o maior peso de todos os fatores que influenciam na satisfação. E o líder pesa em 86% nessas relações. Ou seja, só 14% dos colegas. Então, olha por aí, a gente já percebe um grande valor da presença do líder na satisfação. E quando a gente pega ali líderes que têm uma postura pró-desenvolvimento e líderes apáticos, essa foi uma pesquisa que o próprio Charles Jennings me ensinou. A gente estava falando dele lá atrás, que ele fez essa pesquisa. E ele descobriu o quê? Pessoas, líderes que têm uma postura de se preocupar com o desenvolvimento, de se envolver nas ações de crescimento dessa pessoa, sabe? Perguntar como está o PDI, ajudar, bater um papo para desenvolver essa pessoa. Essas pessoas têm uma performance de 27% superior em relação ao líder que não se envolve, que fica atrás do balcão e que fica ali realmente apartado, não entendendo que pode desenvolver ele para ajudar. Então, o líder tem que arregaçar as mangas, ele é o principal responsável para fazer esse desenvolvimento acontecer, porque, no fundo, Vilão, você sabe muito bem, o RH vai atender o quê? O que é estratégico, o que é macro, o que é coletivo, vai suportar as grandes transformações, mas o líder que vai estar ali, né, com cada indivíduo, e ele vai ter que fazer o seu trabalho. Sim. E o problema é esse, a gente tem identificado que o desenvolvimento de pessoas está entre as 3 principais dores do líder. Ele não consegue, porque quando ele está ali para construir um PDI, ele só coloca ler livro e fazer curso. Ou seja, só explora coisas do 10. Ele não tem esse letramento de todo o potencial que ele pode fazer diferença no dia a dia dessas pessoas. Então, mais do que assumir a responsabilidade, é fazer esse desenvolvimento do líder para ele ser mais capaz de evoluir as pessoas como um todo, né? Então, ali, se a gente começar nesse assunto, a gente não para mais, porque olha... Vai dar um outro capítulo aqui, né? Dá um capítulo inteiro do líder que desenvolve pessoas. Sim. E você falou aqui sobre esse papel da liderança, o impacto, né? E lembrando que o nosso podcast se chama Liderança Além dos Resultados, porque nós acreditamos, de fato, que a liderança gera resultados tangíveis e intangíveis. E você tangibilizou aqui algumas questões falando de retenção e satisfação, que são essenciais, e remonta a nossa jornada aqui como... né, empresa de desenvolvimento, e você também, que também está nesse cenário de consultorias de desenvolvimento, que é a formação de lideranças. Né? A própria pesquisa anual da Associação Brasileira de T&D comprova que o maior investimento que nós temos em questão de budget, né, de grana, são nos programas de liderança. Então, é sabido já pelas empresas que precisa se investir na liderança, por questões que hoje são óbvias, né? Percebidas como óbvias. Em primeiro lugar, porque os líderes têm mais influência. Segundo, porque a rotatividade é menor na liderança, a gente sabe disso, né? Em geral, o nível de turnover na liderança é menor do que na operação. E a questão de alinhamento estratégico do negócio, propagação da cultura, né? Se dá muito pela liderança. E nesse formato de desenvolvimento, a gente também vê algumas transformações, e hoje, em especial, com o advento da inteligência artificial, né? Que é uma temática importante que você está diretamente envolvido. A gente também vem se conectando com esse cenário aí. E aí eu queria que você trouxesse para a gente, entrando agora, digamos, no segundo bloco da nossa conversa, como que você vê a inteligência artificial entrando dentro do ambiente de educação. Eu vou começar com essa pergunta bem ampla, né? E já vou dar uma apimentada nela, porque a gente vê uma resistência muito grande em vários setores do uso da inteligência artificial. Eu estava esses dias conversando com alguns amigos, assim, e aí a gente entrou num debate muito interessante e rico, porque as pessoas, não, mas a inteligência artificial vai me ajudar a fazer texto, né, numa visão limitada da inteligência artificial, de certa maneira.
reconhecendo apenas, né, uma das ferramentas, por exemplo, que estão dentro do chat. E uma outra visão é que, não, eu estudei tanto tempo e agora eu vou delegar para a inteligência artificial esse poder, né, ou a minha competência a ela, como se fosse um papel dissociado, né, da inteligência artificial. Então, eu vejo que a gente tem esses receios acontecendo, e não é só da geração, né, mais antiga, inclusive os novos também. A gente fez uma pesquisa dentro do nosso escritório, e em algum momento a gente fez um seminário lá sobre IA, de letramento em IA, e as pessoas que relataram maior, e a produção está aqui para não me deixar mentir, né, Vitor? As pessoas que tinham mais receio, né, de usar a IA eram justamente os mais jovens também, com esse, talvez, temor da sua empregabilidade, né? Não, mas espera aí, se eu mostrar que a IA está fazendo o meu papel, eu posso não ser mais relevante dentro desse cenário. Então, a gente tem esses temores, eu acredito, aí circulando em volta da IA. Mas agora, voltando à minha pergunta, né, para não me alongar e também não fazer uma pergunta muito maluca para ti, como que você vê a IA dentro da educação corporativa no cenário atual? Legal, vamos lá primeiro discutir esses receios, né? Porque é uma coisa assim de ficção científica, sabe? Exterminador do Futuro, Matrix, então é sempre o homem contra a máquina. Uhum. E, gente, não dá mais para brigar com a máquina, né? Ela é uma aliada, ela é uma verdadeira parceira, até porque a gente precisa dela para continuar o crescimento econômico, o bem-estar social e a produtividade. Ou seja, quando a gente avalia ali tendências sociais como um todo, a gente percebe que está caindo a taxa de natalidade. Ou seja, não é que a IA vai roubar emprego. Ao contrário, vai faltar trabalhador no futuro. Sim. Quem que vai construir tudo isso aqui, né? Que precisa? Tem mais gente, né, em outras palavras, tem mais gente morrendo do que nascendo, né? A taxa de natalidade está abaixo do 2,1, que é a linha de reposição natural, né? De 2 filhos por casal. E a gente pega... isso, a gente vai atingir um ápice agora para 8 bilhões de habitantes em 2050, mas vai chegar em 2100 com a mesma população que a gente tinha em 1990, que é de 6 bilhões de habitantes. Então, a gente vai encolher e vai precisar, então, das tecnologias, da AI e de outras para dar continuidade a essa produção como um todo. E o segundo fator é o quê? A AI vem tirar o cornojob. Ou seja, o trabalho da planilha, o trabalho repetitivo, lidar com agendamento, todas essas questões mais mundanas de uma habilidade cognitiva repetitiva, ela vai pegar isso, exatamente para a gente sobrar mais tempo para fazer as coisas que, segundo uma pesquisa, se eu não me engano, foi da Price, a gente vai, então, ter uma vida no trabalho com mais significado, com mais flexibilidade e adaptabilidade, e também ali com o balanceamento entre a nossa vida profissional e pessoal. E para ilustrar isso, a gente pega a tendência global do que está acontecendo com a relação do homem e do trabalho. Se a gente pegar em 1870, as pessoas trabalhavam uma jornada de trabalho de 12 horas por dia. Exatamente. A gente está chegando a uma jornada atual de 6 horas por dia, e vários países, como Portugal, Alemanha, Nova Zelândia e o próprio Brasil, já estão fazendo experimentos da jornada de 4 dias de trabalho. Ou seja, trabalha 4 e descansa 3. E aí eu pergunto, quem que vai estar trabalhando por você? É óbvio, vai ser a AI. E a pesquisa também do World Economic Forum, publicada em janeiro de 25, já aponta que em 2030 a presença das máquinas, da tecnologia, como um todo, vai ser superior à presença do trabalho humano. Pela primeira vez vai ter essa mudança de papéis, ou seja, vou ter muito mais equipamentos trabalhando por você do que você propriamente dito. E quem não quer trabalhar menos, viajar mais e se divertir, né? Sim, com certeza. Eu vi uma frase do Walter Longo, tem várias pessoas falando isso, mas a primeira vez que eu escutei foi do Walter Longo falando que nós não seremos substituídos pela IA, mas sim por alguém que sabe usar a IA. Essa frase ela é icônica quando a gente fala desse tema. E aí... tem uma pesquisa também, provavelmente você conhece, que fala sobre a produtividade e eficiência, né? Que foi feito um estudo a respeito de profissionais utilizando a IA com grupo controle, né? E outros não utilizando a IA, e se percebeu um aumento de produtividade, um aumento de qualidade desses profissionais que sabem usar a IA, né? Você deve conhecer esse estudo, sim, eu vou até... Eu estou com os números aqui. Você viu que eu sou quase uma enciclopédia de número aqui, né? Vai puxando aí. Então, essa pesquisa foi feita na BCG com mais de 750 consultores e eles avaliaram grupos de controle, né? Ou seja, pessoas que têm AI e desempenham o trabalho com ela e pessoas que trabalham da moda antiga sem AI.
O primeiro grupo, ele então teve um aumento ali de 25% em produtividade, ou seja, na velocidade de execução do trabalho. A gente está falando de 1/4 a mais de produção. E quando a gente vai ali a qualidade do resultado, esse grupo que usava AI, ele tinha o quê? Um impacto de 40% a mais na qualidade dos resultados. É muita coisa, quase 50%, metade a mais. Só que olha o que engraçado. Quando você tem a área de domínio de conhecimento da AI, que ela conhece, e pessoas o quê? Com letramento digital e a capacidade de usar isso, que você alcança esses resultados. Essa mesma pesquisa trouxe o quê? Quando você trabalha com a AI fora da área de domínio do conhecimento dela, como, por exemplo, vamos discutir cura de câncer. Ainda não tem essa cura, não tem esse conhecimento, né? Não existe essa base de dados, né? E aí você pega uma pessoa sem essa capacidade digital e essa ferramenta, ela gera uma perda no resultado de 23%. Ou seja, a qualidade diminui. Quando você usa a ferramenta para uma coisa que não é definida e da forma inadequada, você cai o resultado. Então, assim, o ideal é a gente conseguir formar toda essa mão de obra, e aonde a gente vai, onde o cara está apertando, o CEO está cutucando, né? Porque o concorrente começou a usar, e agora o concorrente vai ser mais produtivo, a gente também tem que adotar AI aqui. E aí o RH está sendo muito provocado ao quê? A trazer o quê? Primeiro essa formação inicial e depois trazer todo o conjunto de ferramentas que vão fazer diferença no dia dela. Então, eu estava agora no Learning Technologies em Paris e fiz uma sondagem de todas as apresentações, obviamente com a ajuda da AI, né? Então, eu peguei o programa, limpei e perguntei para ela, eu quero que você me conte a cada página quantas sessões falam sobre AI e no final você me dá o somatório e a porcentagem do evento. Quase 1/3 das apresentações tinham tocando diretamente ou tangenciando inteligência artificial no trabalho. Então, assim, não dá mais para viver. E lá eu pude ver casos, por exemplo, de economias de 70% do tempo e do esforço para fazer um recrutamento de seleção. E é óbvio que aí, quando a gente fala sobre a nossa área de educação corporativa, tudo isso vai ser transformado. Porque a AI torna o impossível possível. Ou seja, como a gente pode fazer customização e individualização em escala? Que esse é o desafio. Sim. Puxa, adequar os conteúdos genéricos à cultura da minha empresa e fazer com que isso trate cada pessoa da forma que ela precisa, com que ela precisa e também ali personalizando toda a relação, como se ela tivesse um coach, um mentor particular. Então, hoje, essas tecnologias elas já possibilitam. Então, ela vai o quê? Fazer com que a formação, obviamente, vá continuar existindo, né? Porque é humano conversando com outro humano que realmente ali a química acontece, mas na hora do aperto, da necessidade e também até um apoio para fazer a transferência da aplicação do conhecimento e auxiliá-la na mudança comportamental para o objetivo de aprendizagem ser alcançado, né? Então, ela consegue fazer follow-ups, ela consegue, então, fazer ali todo um movimento para a gente extrair o máximo dessa experiência. Sim. E aí, falando, né, dessa tua transição, né, que foi a mentora, né? Eu lembro que a gente conversou no final do ano retrasado, a gente se encontrou, né, num evento que a gente fez em Florianópolis, nós dois estávamos lá como palestrantes, e aí você estava na GoSync ainda, né? Isso. E aí a gente trocou uma ideia e tal, e aí quando a gente voltou a conversar, que eu te convidei para o Vlon Experience em 2024, você comentou, não, eu estou num projeto novo aqui e tal, na Mentora, e aí a gente começou a trocar ideia sobre isso, né? Você, né, aceitou nosso convite de participar do nosso evento, e começou a me contar da história que eu fui seduzido, né, e abduzido pela história que me tornei investidor anjo da Mentora. Hoje sou, né, parte, então, da equipe aí, né, como no papel de investidor anjo. E foi uma transição que você fez, né, de certa maneira, né, repentina, né, no sentido assim, de velocidade, foi muito rápido, né, essa mudança, mas que com certeza foi muito bem pensada, né? Você, como um bom analítico, né, um bom crítico, não ia fazer uma transição dessa na loucura, né? Até porque, né, o Wagner mora hoje em Portugal, né, e está nessa conexão direta, né, Portugal-Brasil, por conta, inclusive, dos negócios, né, da expansão e do teu papel de CEO hoje da Mentora. Então, assim, o que te levou, né, para esse mundo? Assim, você que vem, né, de uma formação acadêmica consistente e uma atuação também muito consistente, de repente abraçar a IA, assim, agora uma pergunta bem pessoal, né? Como é que você
foi abduzido também por esse mundo e abriu mão, inclusive, da empresa que você tinha para ou transitou, né? Ou transferiu, enfim, a tua empresa anterior para uma empresa que tem foco na utilização da IA? É o inconformismo. Eu sempre fui uma pessoa inconformada. Funcionava, via a coisa... Por isso que eu fui um consultor. Eu olhava aqui e falava, não, vamos consertar tudo isso, vamos resolver. Vamos fazer esse alinhamento estratégico, vamos melhorar os processos, etc, etc. E aí, a gente tem ali vários livros, por exemplo, das 6 disciplinas, que trazem ali pesquisa do Brinkerhoff, de que 80% das pessoas não alcançam os objetivos de desenvolvimento se você trabalha com eventos pontuais, tal. Você tem uma série de estatísticas ali que falam, peraí, a gente precisa transformar isso daqui. Aí, quando surge a popularização ali do GPT em novembro de 22, ali o mundo se abriu. Caramba, que é isso? O que está acontecendo, né? Aí eu começava a conversar, parecia, tá legal isso aqui, deixa eu melhorar as perguntas, tal. Aí, rapidamente, falou, puxa, é aqui. É o suporte de desempenho personalizado que está faltando existir. Isso aqui pode transformar, e vai transformar o mundo, a educação corporativa, em que, inclusive, o Andrew Ng, que foi o cofundador do Coursera, ele disse que a AI é a nova eletricidade. Por quê? A eletricidade foi uma das maiores revoluções de inovação da história das tecnologias, porque ela mudou não só o método de produção de bens, como também a nossa qualidade de vida. Imagina viver sem geladeira, sem TV, ou seja, ela deu condições para que essas tecnologias viessem. Exatamente. E agora a AI está fazendo a mesma coisa, Vilon. Ela vai transformar não só o ambiente de trabalho, como também toda a nossa vida no dia a dia, e vai trazer muito conforto, muita qualidade como um todo. Então, quando eu olhei essa oportunidade, eu falei, eu preciso botar esse dedinho aqui, eu quero começar a trabalhar. E a Mentora, ela foi fundada em 2023, já 6 meses depois desse evento, né? A Marina Proença, ela foi a fundadora principal, uma executiva com tradição em startups, etc. E ela começou a formar o time. Ela trouxe o Gabriel Goshman, que estava na Endeavor, trouxe o Bruno Kloss, que foi CTO dela na Favo, como um todo. E aí ela precisava de uma pessoa da indústria que conhecesse isso, só que basicamente eu já estava empreendendo num modelo que nasceu com a Covid como um todo, que é ampliar os treinamentos à distância, curta duração, ou seja, de uma experiência de mais larga escala. E aí eu já estava pesquisando AI e do nada a gente se conheceu e falou, puxa, foi amor à primeira vista. É isso, a crença dela batia com a minha crença. E aí a gente discutiu, enfim, basicamente alguns acordos, etc. E aí eu pluguei, né, todo o negócio dentro da Mentora, vesti a camisa, liderei o investimento, trouxe o Vilon como um dos nossos anjos e basicamente a gente começou a materializar muito dessa convicção, dessa crença de que a gente consegue transformar o desenvolvimento das pessoas com a ajuda da AI. E aí, enfim, agora com casos, com histórico, né, a gente está com taxas de crescimento interessante, uma boa adesão do produto e histórias transformadoras, assim, que, puxa, quando eu leio ali os relatos, né, tem uma pessoa que ela não estava performando bem, o pessoal estava pensando em demitir ela deu um testemunho ali que eu quase chorei. Ela falou que hoje ela tem o time mais organizado e competente, reconhecido pela organização. E bacana. Depois de 6 meses... com a ajuda exatamente do que a gente fala da inteligência híbrida, ou seja, o melhor dos humanos, trazendo a sua empatia, o acolhimento, as emoções, a capacidade de entendimento, com a capacidade de processamento, memória e velocidade da AI. Então, quando a gente junta ali facilitadores que podem ser trainers, coaches ou mentores, com uma jornada que traz... Então, a tecnologia potencializando e também colocando ali, para qualquer momento, esse líder poder conversar, não com um chatbot, mas com uma AI que conhece ele, que tem ali carregado o teste de personalidade dele, de comportamento, né, os testes comportamentais, a última performance review, o PDI, etc. Então, ela usa tudo isso a favor dele, porque ela não conversa e dá uma dica para um líder qualquer. Ela dá uma dica para o Vilon, que tem essa situação, essa realidade, e pensa dessa maneira. Então, a gente foi entendendo ali que, puxa, isso aqui pode realmente tomar grandes proporções. Sim. Eu tenho um conhecimento, usado um pouco a ferramenta,
e percebo essa adequação e a curiosidade dela para começar a trabalhar contigo, né? Então, assim, a anamnese inicial, todo o aporte de informações que você dá para ela, da empresa, do teu momento atual, do teu futuro desejado, dados, indicadores, os quais você tem se guiado na sua gestão, né? Histórico de dados. E é muito interessante a capacidade, né, que a máquina processa essas informações e tem memória ativa dessas informações, né? Nem todo mundo é capaz de guardar tantos números como você, né? Mas a inteligência artificial tem isso como uma habilidade simples, né? Que é a facilidade da IA. E como é que vocês foram desenvolvendo, né, esse produto? Como é que ele amadureceu ao longo desses meses, né? Do momento, por exemplo, que eu entrei lá como investidor anjo até agora, o produto tem se alterado. Claro, é uma startup, então tem essa natureza, de fato, mas tem se transformado muito rapidamente e tenta contar para a gente um pouquinho dessa trajetória, assim, né? Por onde tem que guiado, por onde tem se guiado essas transformações e o que ela está entregando hoje. Legal, vamos lá. O mundo de startup, o pessoal olha aquilo lá, iFood, Gympass, que acha que é mil maravilhas, mas o começo é muito difícil. É tiro, porrada e bomba o tempo inteiro, uma equipe chuta, um grande desafio e o caixa acabando, né? Então, ou você consegue lançar o produto e ter o Product Market Fit, ou basicamente você vai sumir muito rápido. Então, ali o que a gente foi entendendo é o quê? A interação com o usuário, com o líder, né? Identificando as dores. Então, a gente foi capaz de entender que o quê? Puxa, quem que é a persona do líder? O líder é uma pessoa que tem um desafio complexo, pouco tempo, e ali ele sofre do quê? De solidão. Ou seja, a gente promove segurança psicológica com os times, todo mundo tem voz e vez, pode abrir vulnerabilidade, mas esse líder sofre calado, porque isso é um tabu para ele. Como é que eu vou abrir minha vulnerabilidade numa roda que eu tenho que me comprovar por que eu vim? É uma arena política, ele está ali e ele não tem com quem falar. Ele não pode falar com a equipe, ele não pode falar sobre as dificuldades dele. E aí a gente criou, então, esse espaço seguro no qual esse líder pode abrir as suas necessidades, suas dúvidas, seus medos e ter ali uma resposta individualizada, personalizada com base nas informações dele. E a cada conversa vai gerando mais histórico para essa pessoa, a mentora aí, né, que é o nome que a gente deu para a interlocutora, para poder apoiar ele nessas situações e também ajudá-lo no desenvolvimento. E o incrível vilão dessa história é que a gente tem uma cultura AI first. Então, todo mundo trabalha com AI lá, para fazer tudo, sabe? E aí, ao longo do caminho, foram surgindo novas tecnologias de AI, que rapidamente a gente incorporou. Só para eu te dar um fato aqui, e um dado, a gente demorou 6 meses para o beta do produto, mais ou menos. Com um conjunto de novas tecnologias de AI, voltadas para o desenvolvimento, para a criação de produto, a gente criou em 2 semanas a segunda versão do produto. 2.0. Isso, foi muito rápido, e hoje é quase que apertar o cinto, porque a produtividade que a gente tem interna, a capacidade de evoluir tem sido, assim, fantástica. Sim. É óbvio que tem que ter, de novo, a consciência, tem que ter a criticidade, tem que ter a interação, colher feedbacks, aprimorar, mas o desenvolvimento hoje não é mais como no passado, sabe? Se você contratar um desenvolvedor, ele programar cada linha de código, isso não existe mais. Hoje é uma velocidade. E aquela história de desenhar, né? Não, vamos desenhar o projeto aqui para 6 meses de evolução do software. Não dá. Ainda mais numa startup, né? E eu venho acompanhando, né? A gente sabe, assim, se não tiver caixa, não existe futuro. Então, tem que fazer chover, literalmente. E a gente tem conversado, inclusive, da aplicação dentro dos programas da Vilon, e que eu acho bastante interessante são as possibilidades que a gente tem visualizado de acompanhamento desses líderes e de memória daquilo que aconteceu. Porque a gente tem esse desafio, né? O líder participa de um workshop, recebe lá uma caixa de ferramentas, uma série de conteúdos, amplia sua consciência, mas como que ele vai praticando isso no dia a dia e até mesmo como é que ele consegue retomar esse conteúdo de forma organizada. Se a gente consegue subir isso para dentro da ferramenta, ela mesma tem essa base de dados e consegue fazer resgates estratégicos pautados no desafio desse líder. Então, é um guardião e, ao mesmo tempo, um lembrete ali, vivo, né, dizendo, olha, fica ligado nisso. E se o líder, obviamente, usa e pede, né, o auxílio, a ferramenta também vai dando esses caminhos. Então, essa combinação, né, teve o workshop, teve a mentoria coletiva, vivencial, né, presencial, guiada por consultores e mentores.
E depois desse momento individual, a gente ganha numa escala muito significativa de resultado, né? Pelo menos eu tenho visto essa aplicação como um potencial grande para o desenvolvimento dos nossos produtos, né? E para a satisfação e resultado dos nossos clientes também. Isso porque é aquela velha premissa, né? A dúvida surge quando o treinamento acaba. Ou seja, a pessoa precisa aplicar, fala, ixi, mas eu sabia tão bem ali na teoria e tal, agora que a gente precisa aplicar, surge a dificuldade. Então, ela ajuda a pessoa o quê? A destravar. E também ela ajuda o quê? A lidar com as resistências. Então, ela não vai fazer só um follow-up do plano de transferência dela, dessa aplicação do conhecimento para o dia a dia. Ela vai se colocar à disposição. Fulano, o que está te impedindo aqui? Como eu posso te ajudar? Né? Então, ela vai dar esse apoio para essa pessoa chegar do outro lado. Sim. Então, mesmo em aspectos ali de autoconhecimento, como o DISC, ou seja, imagina lá a Vilon, ela fez um processo de autoconhecimento via DISC. A devolutiva, ela consegue fazer. E aí, poucos, digamos, coaches poderiam conseguir fazer isso e conectar com várias outras informações da memória dessa pessoa. Então, hoje, ela pega o Performance Review e pega evidências de feedback para ilustrar exatamente a devolutiva. E o cara fala, puxa vida, que bacana. E aí, ele pode perguntar o que ele quiser, que ela está especializada nele. Sim. E aí essa capacidade que ela vai acompanhar ao longo inteiro para ver os momentos do desafio dessa pessoa na aplicação. Ou seja, nada vai parar na gaveta. PDI não vai parar na gaveta, diz que não vai parar na gaveta, vai estar tudo sendo bem utilizado e a favor dele. Sim, mas você falou uma coisa que é o fator humano do cara perguntar, né? E quando você traz assim, não... A liderança tem como aspecto e desafio a solidão, né? O afastamento e a dificuldade de se abrir com alguém. E isso é fato, né? Eu atuo também nesse papel, né? Eu tenho vários papéis, um dos meus papéis é como líder, e às vezes você está sozinho para tomar decisões importantes, não tem muito para quem correr. Mas as pessoas confiam na máquina? A minha pergunta é assim, as pessoas se abrem para a máquina, assim, claro, não dá para a gente generalizar, né? Mas como é que você vê isso, assim, a facilidade das pessoas? Porque eu, como psicólogo, né, e atuei brevemente no consultório, a gente sabe que, tecnicamente, existe um termo que é da aliança terapêutica. Então, a gente estuda, né? E eu fiz, inclusive, uma pesquisa durante a faculdade sobre isso, que depois que existia... A minha pesquisa era sobre como que as pessoas se sentiam sendo atendidas por estagiários na clínica de estágio. A gente trouxe esse problema para a pauta. E a gente descobriu, então, o resultado da nossa pesquisa foi que, após a aliança terapêutica, ou se acontece a aliança terapêutica, que é, digamos assim, o elo de confiança, né? o match de confiança do paciente ou do cliente, não importa se o cara é estagiário. Mas, até acontecer isso, existe um processo ali importante. Mas como que é a aliança terapêutica, né, com a máquina, né, com o robô? Como é que você vê isso? Que dados você tem sobre isso? Vamos lá. O primeiro contato, obviamente, é estranho. Depois você desconfia. Acho que tem alguém do outro lado. Você fala, caramba, uau! Assim, enfim, na Mentora a gente tem toda uma questão de política, privacidade, sigilo. Né? Então, as pessoas que têm acesso às conversas, elas têm todo um treinamento do que pode ser feito ou não. Eu fiz esse treinamento, então eu posso ter acesso ali. Obviamente que eu não posso falar nada aqui do que é o usuário, a gente usa somente para a parte de melhorar a própria experiência. E ali a gente realmente descobre que as pessoas abrem de um jeito que a gente fala, não acredito que ela perguntou isso. Caramba, olha a situação. E aí a gente percebe que ela tem 2 chapéus. Ou seja, de mentora, quando ela está ali dando a solução para as pessoas com os desafios dela, mas quando ela veste o chapéu de coach e ela faz perguntas poderosas, realmente a pessoa fala, nossa, a resposta estava dentro de mim, eu não sabia. E ela ajudou a pessoa a acessar. E mesmo uma vez comigo, conversando com ela, ela fez uma pergunta que eu falei, caramba, me gerou um insight aqui, bacana. E aí me abriu um mundo, assim, sabe? Parecia que estava ali faltando só dar um pouquinho ali para eu ver do outro lado, e ela me fez ver outro lado, aí eu quebrei um muro e consegui passar. Então, assim, a gente está percebendo uma resposta muito positiva, inclusive esse dado eu posso falar, não tem nenhuma restrição. A gente tem um indicador estratégico que se chama Weekly Active Users, ou seja, quantas vezes esse usuário acessa pelo menos uma vez a plataforma e tem a conversa com a Mentora aí. E a gente está com uma taxa ali entre 50% e 60% de toda a base
que acessam pelo menos uma vez por semana para ter uma conversa com ela. E esse número é muito elevado, considerando outras tecnologias, que basicamente eles fazem isso por mês. Né? Tão baixa é a frequência, e aí a gente fica muito satisfeito de saber que essa confiança existe, esse entrosamento. E por que existe a confiança? Primeiro, tirando esse grupo que está autorizado e tem treinamento e tem confidencialidade... Que é da equipe de vocês, obviamente. Ninguém pode ter acesso. Então, o RH não acessa, ninguém pode ler esse material. Então, ele entende que tem um ambiente seguro com confidencialidade. Segundo, imparcial. Ou seja, ele sabe o que ele está falando e a tecnologia está respondendo. Não tem ninguém ali, digamos, dizendo o que ela deve pensar, etc., como todo. E terceiro ali é um aspecto de vínculo que você vai criando ao longo do relacionamento. Como ela tem a memória, ela faz follow-ups, do tipo, eu vou ter uma conversa difícil semana passada. Daí você se prepara com ela. Daqui a 2 semanas ela fala, e aí, como é que foi a conversa difícil? Deu certo que a gente discutiu há 2 semanas? Posso te ajudar em algo mais? Então, essa presença e a vontade de ajudar faz com que a pessoa vá, então, cada vez mais se abrindo. E quanto mais ela captura valor, mais, então, ela vai colocando ali e criando um hábito de realmente contar como um apoio. Porque, cá entre nós, Vilon, é difícil ser líder, né? Com certeza. É muito difícil. É um desafio. E não tem manual, né, Wagner? E cada pessoa é diferente. Puxa vida. E aí, como que vocês conseguiram criar uma inteligência que não bota o cara no fogo ou não gera respostas, vamos dizer assim, perigosas ou até mesmo antiéticas? Porque, assim, o cara pode fazer perguntas capciosas, né? Ou até mesmo, né, na melhor das intenções, pedir ali um conselho. Bom, olha, eu tenho aqui para demitir uma pessoa, eu tenho aqui uma situação de assédio, enfim. E uma das críticas que a gente tem ao ChatGPT é que ele responde tudo, né? Então, assim, ele vai dar uma resposta, o que você perguntar, ele vai responder, e às vezes as respostas estão totalmente equivocadas, né? Sim. Porque a base de dados deles está equivocada. Como que vocês conseguem gerenciar isso para que a mentora não bote o líder no mato? Legal, vamos lá. É o treinamento dos e don'ts. Então, quando a gente fala dos don'ts, a gente tem os chamados guardrails, que são temas que ela não pode entrar. Ou seja, a empresa, inclusive, pode calibrar. Olha, eu não quero que ninguém discuta perguntas sobre aspectos trabalhistas. Ela é proibida. Então, você vai perguntar, desculpa, eu não posso, eu não sei. Então, ela vai dar uma resposta e não vai entrar nesses temas tópicos que são um pouco mais ardilosos. O segundo, né, tem ali, então, o que a gente chama de RAG, né, que é uma autoconsciência, obviamente não é uma consciência humana, né, mas ela lê a própria resposta e ela filtra. Será que tem alguma coisa aqui de preconceito? Será que tem alguma coisa aqui imoral? E ela mesma se corrige. Então, ela faz esse trabalho de o quê? Limpar a resposta para que nada passe, porque o que ela lê é o que a gente chama de Large Language Models, que são o quê? Todo o repositório de conhecimento publicado. Só que aquilo está muito o quê? Refletindo o que é a sociedade. Então, às vezes tem uma questão mais masculina, quando se fala de uma coisa, você vai falar de pedagoga, geralmente usa o gênero feminino, porque a produção histórica do humano foi feita assim. Então, obviamente, ela vai reproduzir isso. E esse estágio de RAG que traz essa realidade aumentada ali da avaliação dessa resposta, ela vai, então, fazer esse filtro. E tem aí a terceira vertente, que é o quê? A gente lida também com o treinamento dela, dos DUs, seguindo as diretrizes das empresas. Então, ela tem um procedimento de demissão. Sempre quando a pessoa perguntar alguma coisa, puxa, precisamos desligar alguém, ela vai conseguir ler os procedimentos, os protocolos, o código de ética da organização e trazer aqui. Então, assim que a gente faz, então, a customização em massa e a personalização para que, nesse momento, a gente tenha uma resposta precisa, né? O mundo está cheio de conteúdo, Sim. mas difícil é você ter a chavinha que vai entrar naquele parafuso e realmente fazer ele girar. Então, a precisão hoje faz muita diferença e isso que a gente acredita. É o que você está dizendo para mim, né, na minha forma de síntese, é que vocês precisam também de dados e direcionadores técnicos, morais e éticos da organização para que aquele público específico que responde àquela organização esteja alinhado àqueles princípios que são norteadores, né, do negócio. Walk the talk, mas se não tiver o toque, não dá para fazer o walk. Sim, isso mesmo. E bacana. Eu acredito também que essa é a realidade do hoje e do futuro, né? A gente vai ter que cada vez mais dialogar com as ferramentas e utilizá-las a nosso favor.
e superar os nossos temores também, porque naturalmente a gente se vê nesse ambiente às vezes ameaçado, né? A sensação, não que seja ameaça de fato, mas assim, mas como que isso vai... Como é que eu lidar com isso? Porque o desconhecido nos dá essa sensação, naturalmente. A gente acaba tendo, né, esse momento na curva da mudança do luto ou da negação e depois abraça e vai junto, né? E nessa linha da inteligência artificial, já indo para a nossa reta final aqui, como que você vê a evolução da inteligência artificial de uma forma geral, né? A gente tem visto cada vez mais, por exemplo, a questão da inteligência artificial autônoma, tendo capacidade de processamento e conexão com máquinas e outras apps que conversam com apps e vão gerando soluções mais complexas. O que você tem visto aí nas pesquisas de vocês, que você falou, né, de plugins que vocês têm colocado também dentro da própria ferramenta? Qual é a tua visão de futuro para os próximos anos? Eu sei que isso é difícil, porque quando esse podcast for ao ar, daqui a alguns dias, o que foi descoberto hoje já será talvez obsoleto. E muita coisa vai acontecer, né? A gente vem numa onda aí, eu nem vou citar aqui para a gente não deixar temporal o nosso podcast, mas no último mês a gente tem vários lançamentos aí, mudanças nesse cenário de IA. Como é que você está vendo isso, essa evolução e essa velocidade de tudo isso acontecer, né? Uma palavra define: assustadora, porque é muito rápido. Você tem um vídeo clássico ali que está no YouTube, você pode até digitar ali, Will Smith eating pasta. Will Smith comendo pasta. Aí você pega o vídeo produzido em 23 e o vídeo produzido em 24. Mas tem uma qualidade absurda que o de 24 parece que foi feito pelo Will Smith mesmo. Que é perfeito. Parece que é um ator que está ali interagindo. E aí, cada vez que a gente pega que nem essas ferramentas que a gente usa hoje para desenvolver o produto, assim, em 2 semanas a gente cai o queixo. Aí a gente pega também o modelo conversacional de voz. A gente já tem ela, então a pessoa pode ter uma interação via voz com a Mentor aí, só que agora a gente já está estudando uma outra ferramenta que vai incrivelmente reproduzir a forma que a pessoa fala. Porque é um pouco mecânico. Aí imagina que ela... Enfim, você não tinha que apertar para falar e ter a resposta. É uma conversa fluida. Eu já fiz o teste, eu caí para trás. Porque eu fui pensar alguma coisa e falou: ei, você tá aí? Lembra a pergunta que eu fiz? Então, ela realmente reproduz os trejeitos, a forma que as pessoas falam. Ela faz pausa, ela muda o tom, ela fica mais animada. Ela tem uma variação que fala, gente do céu, parece... Agora é uma outra pessoa. Daqui a pouco o pessoal está se apaixonando por ela, né? É surreal. Então, surreal. Sim, é assustadora a velocidade que as coisas estão vindo, mas também eu fico muito protegido em relação ao grau de discussão ética e de legislação e regulamentação em relação à AI. Ou seja, quando a gente pega todo o histórico que demorou mais de uma década para criar o marco zero da internet, por exemplo, né, e regulamentar isso no mundo, do que pode e que não pode, a gente pega ali que em menos de 3 anos a gente já tem o AI Act publicado na Europa, que regulamenta muito do que pode e não pode. Então, hoje, a gente sabe que a AI não pode capturar a emoção humana. Ela não pode registrar isso, porque ela pode manipular. E a gente sabe que existem pessoas boas e pessoas más. E essas pessoas más vão te fazer mau uso. Então, está proibido, com uma multa altíssima, que não pode reconhecer emoções da pessoa durante uma conversação, por exemplo. Eu não posso usar uma câmera e falar, ele está agora pensando uma coisa assim, sabe? Fazer julgamentos dessa parte mais comportamental para entender se ele está para comprar ou não um produto. Então, isso aí já foi manifestado que não pode. Então, a gente fica mais resguardado, né? Porque é uma ferramenta poderosa, mas no final é a índole humana por trás que vai dizer se aquilo vai ser aplicado para o bem ou para o mal. Por enquanto, a gente está vendo muitas coisas positivas e que realmente podem ajudar a melhorar produtividade, desempenho, melhorar o bem-estar das pessoas nas organizações, sabe? Porque cai o desempenho e gera insatisfação exatamente você ter que ficar com aquela água parada,
que não desceu bem e você ficar digerindo, sabe? Remoendo o passado. Puxa, você tem um espaço legal que você pode conversar. Só de você botar para fora, Vilão, é metade. Que alívio, eu falei para alguém. Aí você tem uma resposta bacana, faz sentido. E aí aquilo vai te, ufa, eu entendo que tô mais relaxado. Essa confirmação, né, a qualidade da resposta é o que vai gerar a qualidade também da interação e do engajamento nessa conversa. E você estava falando agora das IAs, né? A gente usa, por exemplo, que é uma coisa super simples, mas já revoluciona, que é a forma de ata de reunião. Né? Antes de você fazer uma reunião com um cliente, aí você tinha que terminar a reunião, gasta lá 1 hora de reunião, 20 minutos para fazer um resumo. Hoje em dia, você já tem um resumo pronto, com os tópicos, os insights, encaminhamentos, já bota no histórico do cliente. A gente usou esse ano também para traduzir os nossos cursos, que a gente teve um cliente que precisava traduzir os cursos EAD para inglês e espanhol. A gente está usando uma IA que faz uma tradução com a minha voz. Tem os vídeos meus falando inglês e espanhol de forma fluente, que eu mandei para minha mãe e ela falou assim, nossa, como que você melhorou? Falei para o sotaque, acerta. Acerta até o sotaque. Então, a gente tem, né, que pensar e pesquisar muito, porque tem muita possibilidade por aí. Mas, Wagner, a gente está fechando aqui nossa conversa, né? Poderíamos seguir, quem sabe, um próximo capítulo aí para a gente... Eu até pensei que tinham botado cerveja aqui, né? Canequinha. Pra gente seguir. Não, essa aqui é a caneca do camaleão. Tem aquilo que você pediu aí, não é cerveja, mas aquele outro negócio. Opa! Sextou, né? Sextou, estamos na sexta-feira aqui. E a gente termina aqui o nosso podcast com uma mensagem, uma reflexão, né? Agora não foi combinado, né? Como nada foi combinado aqui e não pode ser diferente. Então eu peço que você traga aí uma reflexão final, enfim, uma provocação final aí para os nossos espectadores, ouvintes que estão nos acompanhando aí, e já agradecendo o pessoal que está até aqui nesse momento, no final da nossa jornada, aqui da nossa gravação. Eu acho que a reflexão final está relacionado à imaginação. O que você imaginar, você consegue construir hoje com a ajuda da AI. É uma questão de tempo para vir a solução, é um pouquinho mais de você buscar as coisas. É óbvio que a gente vai precisar ter um pouco mais de letramento sobre construção de prompts, etc. E também uma capacidade crítica de avaliar, para ver se não tem uma alucinação, etc. Mas eu percebo que está dando superpoderes para os colaboradores individuais e que agora está trazendo superpoderes também para a liderança. Porque não é fácil ser líder. E aí, se a gente tem ali quase que uma HRBP focada no desenvolvimento dessa pessoa e ajudando ela a ser um líder melhor, realmente ali a gente consegue fazer com que ele fique mais tranquilo, ele mesmo tenha mais satisfação e ele consiga crescer na sua carreira, né? Então, eu acho que a gente tem uma aliada importante e a gente tem que usar ela para o bem e, obviamente, ali entender todo o potencial dela e fazer ele ser utilizado. Se a gente partir com esse olhar de curiosidade, de investigação, vamos pilotar aqui, vamos fazer, realmente essa pessoa vai longe, ou seja, ter esse mindset de crescimento. Porque se ficar refratário do tipo, robô, RH, não cola, não sei, não vai dar certo, né? A gente tem que realmente abraçar, ter muito um olhar ali explorador e realmente incorporando isso no nosso know-how, porque aí sim, a IA vai roubar o emprego, porque aí essa pessoa ficou para trás, não está atualizada. Então, a gente precisa fazer essa combinação, essa jogadinha para sempre trabalhar com AI para conseguir não só melhorar a produtividade, como os 25% citado, mas também a qualidade da entrega dos 40%. Então, é isso, Vilão. Vamos imaginar esse futuro que vai ser melhor, né? Vamos nessa. Com certeza, a gente precisa conectar as ferramentas, né, com o saber humano, com a humanidade e, ao mesmo tempo, equilibrar, eu entendo, né, os nossos desafios de gestão, de liderança, com o que está à disposição ao nosso redor. Então, tem muito conhecimento disponível e organizar e fazer curadoria desse conhecimento e transformar isso em ferramentas práticas é muito complexo. Então, a gente não pode negar uma inteligência paralela. E, para mim, o nome da ferramenta Copilot, né, que é da Microsoft, para mim é a melhor definição do que a IA serve na nossa vida, né? Ela é um copiloto, você é o piloto. E ela está ali do seu lado para te dar o apoio, né, na navegação. Então, ela não é ela que está pilotando a história. Quem está pilotando a história somos nós. Mas ela está ali como um apoiador que pode nos ajudar a fazer um trajeto mais interessante e mais eficaz. Então, que a gente possa utilizar ela como um copiloto
na nossa trajetória para acelerar os nossos resultados e ganhar mais plenitude, deixar as coisas chatas para que o copiloto faça. E a parte que eu estou cansado, deixa que ele dirige, né? Mas a parte que é boa, deixa que eu piloto e vamos em frente. Legal. Inclusive, a gente poderia... Porque quando você fez essa pergunta, eu não tinha resposta. Eu estava quase, porque eu já desenvolvi esse mecanismo, né? Dúvida... E aí, eu já ia perguntar para a mentora aí, me ajuda aqui. Recebi essa pergunta aqui. O que você pensaria nessa resposta? Me dá um brainstorm de ideias aqui. Então, realmente, ela teria me ajudado agora. Olha aí. De repente, a gente bota nos comentários aqui a resposta que a mentora vai nos dar, então. A gente vai botar no make-off, hein? Vou botar no make-off. Boa ideia. Vou botar ela falando. Maravilha. Wagner, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente, né, nesse intervalo aqui no Brasil, e que a gente possa voltar a ter conversas como essa e continuar construindo daqui a um tempo, ver como que a mentora está se desenvolvendo, como que a educação corporativa tem utilizado essas ferramentas de maneira inteligente, ética e para o bem das pessoas e das organizações. Para quem está nos acompanhando, muito obrigado por estar com a gente, né? Quem ficou até o final, mais obrigado ainda, e que a gente possa se encontrar num próximo episódio, voltando a falar sobre liderança além dos resultados. Eu sou o Matheus Vilon, da Vilon Desenvolvimento Criativo, e nos encontramos em breve por aqui.